Neste vídeo você vai entender o que acontece com a pessoa depois de perder seus órgãos genitais de uma forma misteriosa, como está a acontecer em Moçambique e já chegou em Angola. Não importa que as pessoas não estão a acreditar que isso está a acontecer com essa pessoa. O que acontece na vida dessa pessoa espiritualmente e depois o que segue? No entanto, eu fiz uma live onde mostrei apenas factos de Moçambique. Mas, afinal, chegou em Angola também. Gravei um vídeo no Facebook e TikTok, eu vi muita gente a comentar que chegou em Angola. Quando verifiquei, eu vi que a TPA mostrou vários casos desses. Inclusive, prenderam pessoas. Em Moçambique agora está um caos. Tá? Em Angola, chegou nas Lundas, Saurimo e também Mochico. Ouvi alguns casos nessas regiões. Não somente nos homens, até mulheres. Inacreditável. A pessoa diz, aconteceu, some, vão no banheiro, vai para ver. Não tem mais órgãos genitais, eles tocaram. Quem tocou, pega essa pessoa, vamos entrar no banheiro para ver. Olha, vergonha. Triste, na mesma hora, assustador o que está a acontecer. Mas se você pensa que isso começou agora, você está enganado. Uma live que eu fiz, eu disse que começou na Nigéria, depois foi avançando, Burkina Faso, Ghana, também não começou na Nigéria. Na Nigéria apareceu nos anos 70, 1970, só que você vai encontrar casos de 1400. Antes, o caso mais grave é Singapura. Se você acompanhar até o final, vai entender o que aconteceu em Singapura, onde pessoas seguravam seus pés, correndo nos hospitais, enquanto entrava por dentro. Algumas pessoas com a ajuda das famílias. Segura mesmo. Segura, corre. Olha, eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final. Vou vos explicar. Em Singapura, 1964. Mas, antes da Singapura, já acontecia. Então, me acompanha. Vou te explicar algo que veio de longe. Hoje, a África é vítima. E alguns pensam que africano é que está a fazer isso. Mas isso veio de muito distante, tá? Me acompanha até o final. Eu quero seu like. A sua inscrição. Muito obrigado a novos inscritos. Obrigado a todos que têm deixado comentários. De onde veio esses problemas? Observando. Eu encontrei que isso começou na China. Você imagina uma situação dessa? Os primeiros casos disso apareceu na China, antes mesmo dos 1400. Algumas pessoas observam, achando que é feitiço africano. Na verdade, isso não veio da África. Africanos são vítimas deste feitiço que começou primeiro na China, antes de 1400, e eles ligam isso com uma crença que se chama coro, com K. Se você perder órgãos genitais, é tipo você perdeu equilíbrio espiritual. O que segue é a morte. E saiba que existem algumas coisas ligadas com a espiritualidade no nosso corpo físico. Segundo a maioria das crenças, a parte genital é ligada ao mundo espiritual. É por isso as feiticeiras, bruxas, feitiçaria, os feiticeiros, demônios aparecem à noite para fazer relações sexuais com pessoas. Através do sonho, você vai ver como se fosse estar a sonhar, mas isso está a acontecer espiritualmente. A parte íntima tem poder. Então, eles fazem isso para usar aquilo que Deus colocou em ti, para usar o poder que está em ti. Então, a parte íntima do ser humano mostra o poder, mostra a autoridade, mostra muitas outras coisas, a continuidade. O sangue também é por isso para fazer pacto com Satanás, com qualquer tipo de ordem espirituais, é preciso, quando estou a falar espirituais, satânico, não de Deus, é preciso entregar o sangue. Na verdade, eles aprenderam com Deus, porque Deus, para libertar o mundo, ele teve que entregar seu próprio filho. Antes, animais morriam, sangue. Então, o sangue também é ligado com poder, é ligado com autoridade espiritual. Cabelo, existem pessoas, corta seu cabelo, leva no mundo espiritual, acabou para você, acabou. Tá? O cabelo do ser humano também é ligado com poder, com autoridade, com seu DNA. Então, alguém vai querer usar para aumentar o poder, para ter dinheiro, feitiço de qualquer coisa, não importa o que seja. Cuspe do ser humano, lixos que vêm no ouvido, nos ouvidos da pessoa, tá? Aquilo que você limpa.
podem também usar isso para te fazer mal. Mas o sangue e órgãos genitais são mais poderosos do que o resto. O resto tem, mas não tanto como órgãos genitais e o sangue. O que segue é o cabelo. Até mesmo a sua roupa. Mas não é o objetivo principal neste vídeo. Agora, preste atenção. Os primeiros casos de desaparecimentos de órgãos genitais começaram a murchar. Começou na China. Em 1400, isso apareceu na Europa medieval. Se vocês pesquisarem, vão encontrar um livro com o nome de Malleus Maleficario. Este livro foi escrito por alguns missionários católicos alemãos. Significa martelo das bruxas, esse livro. Eles acreditavam que as bruxas podem desaparecer órgãos genitais do homem. Podem esconder isso de uma forma da bruxaria. Podem encolher isso. Então eles criaram esse modelo, criaram esse livro ensinando como reverter esse tipo de coisas. Este livro até hoje existe. Livro de 1400. Olha, não estou a vos recomendar aqui os livros para vocês irem buscar e ler. Alguns livros antigos têm poderes satânicos. Você vai acabar fazendo pacto sem saber. O que podemos ler com segurança é a Bíblia. A palavra de Deus que está na Bíblia é muito mais poderosa do que qualquer livro que você possa encontrar. Na sua maioria, muita teoria. Ou então, muito espírito satânico, você acaba entrando em um mundo que você nunca imaginou. Eu recomendo a palavra de Deus. E no final, eu vou fazer uma oração pela sua vida. Quem está a acompanhar, se isso já te aconteceu, você será curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois da Europa, Estados Unidos da América, 1692, surge também, parece surto. E começou o julgamento das bruxas, Salem, bruxas de Salem. Olha, não somente desaparecimento ou encolhimento de órgãos que acontecia nos Estados da América em 1692 e muitas outras coisas. Até as mulheres possuídas pelos poderes satânicos começam a se agitar, sabe? E criaram uma forma de julgar até matar as bruxas. Agora, Singapura, em 1967, chegou em Singapura. Foi caos total. Tem mais de 500 casos relatados, acima de 500 casos relatados em todo o país. Pessoas correndo nos hospitais, segurando órgãos genitais porque notou que ficou quente, está a entrar. Notou que alguma coisa estava... Algumas pessoas transpiravam. Desespero nos hospitais. Os médicos não conseguiam resolver. Alguns casos, médico olha, está tudo bem, mas a pessoa acredita que já entrou, já sumiu. Como estamos a ver isso acontecer agora também em Moçambique. Acontecer, eu acredito em Angola também. Algumas pessoas olham, ele não consegue ver nada, não sei, só está a sentir a quentura, mas o médico olha, está tudo bem. Ataques espirituais. Agora, em Singapura, começou em 1967, quando surgiu algumas informações que porco vacinado estava a trazer esse problema. Olha, desde 1960, problema de vacina. Quer dizer, quem comia o porco vacinado poderia ter esse problema e depois a seguir começou mesmo. Só que alguns espiritualistas na época acreditavam que havia uma obra satânica maligna que estava a trabalhar não necessariamente nos porcos. Então ficou uma coisa complicada de entender. Olha, fatos de muita gente nos hospitais. Agora, preste atenção, 1970 até 1980, olha os países que entraram em pânicos com essa situação. China, Malásia, Tailândia, Indonésia. Pessoas parando nos hospitais. Mas, daqui a pouco vos explico algo que acontece nesses países todos. Está a acontecer agora também na África. Quando isso acontece no país, o país corre o risco de sofrer esse tipo de ataques. Agora, preste atenção. Na África surge em 1970, na Nigéria, primeiramente, tá?
na Nigéria. Depois vai até 1980, desaparece um pouco, volta em 1990, vai avançando. Primeiro país, Nigéria, quer dizer, depois da Ásia. Europa, começou na China, foi para a Europa, foi nos Estados da América, foi na Ásia, depois desce para a Nigéria em 1970. Depois foi para Gana, avançou nos Camarões, avançou na República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Senegal, tá? Tanzânia, Zâmbia, Moçambique. Hoje estamos a ver Angola, até mesmo Burkina Faso também viveu essa situação e tem vivido. Vários países da África sofrem com esses ataques. Por que eles roubam essas partes íntimas da pessoa? Como expliquei no início, tá? Existem partes na vida do ser humano são poderosas. Existem partes que você precisa proteger. Existe um homem que faz relações sexuais com qualquer mulher. Você não conhece a vida espiritual dessa mulher. É capaz de destruir a sua vida. Órgãos genitais têm a ver com a sua descendência. Se a pessoa com a qual você está se relacionando, não é só homem, mulher também, tem que tomar cuidado com que homem você está se relacionando. Cuidado, tem pessoas que suas vidas foram destruídas por causa desse tipo de coisas. Então, se a pessoa na qual você está a ter relação íntima, é feiticeira, é bruxa, é capaz de acabar com a sua vida, acabar com a sua linhagem, acabar com a sua descendência. Sem a força masculina e feminina, não há continuação humana. Quer dizer, eles pegam, usam isso no mundo espiritual para ter sucesso, para ter dinheiro. E essas coisas acontecem geralmente nos países onde está a ter problemas da pobreza. Na Europa aconteceu na época da pobreza. Na China, na época da pobreza. Nesses outros países, Tailândia, todos esses outros países que acabei de explicar, na época da pobreza. Porque o Satanás, ele gosta do local onde tem muita pobreza extrema, tá? O Satanás, ele aproveita onde tem medo. Se as pessoas começarem a ficar apavoradas, ouvirem alguma coisa, todos com medo, aí ele opera mais. O espírito do medo é o gancho, a introdução, passe, para que os demônios entram em jogo. Entende como isso funciona? Então, você que está me acompanhar, não importa que já te aconteceu, eu quero te dizer que Jesus Cristo pode te libertar e Ele já está a te libertar através desse vídeo agora. Tá? Estou a liberar a palavra mais poderosa, o nome mais poderoso que existe na história humana. É o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra mais poderosa é a palavra de Deus. E eu te digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina, tudo que pedirem no meu nome, o meu Pai vos dará. Eu te declaro curado, restaurado. Você que está acompanhando esse vídeo, se isso já te aconteceu, não importa, os médicos não veem nada, porque existem factos espirituais. Você sente muita quentura, como aconteceu na Singapura. Homens puxavam para não entrar, segura, entrava, quer dizer, seguravam. E outros factos, a pessoa começa a segurar, mas quem olha, não, isso não está a entrar, está tudo bem. Só que é psicológico, não somente, mas é um poder satânico liberado para que as pessoas sentem. Você olha, você que olha não estás possuído pelo poder satânico, você vê que está tudo normal. Isso aconteceu ao longo da história. Se você observar, tem vários livros. Só que eu não quero aqui falar os livros. Algumas pessoas vão ir procurar esses livros. É muito arriscado. Outros livros estão ligados também com a magia, com muitas outras coisas, tá? Nós estudamos isso para conhecimento, mas não lemos esses livros. Estudamos fora dos livros para entender o conteúdo que está nesse livro, mas não indo diretamente ler esses livros. O que eu tenho que te recomendar é a palavra de Deus, que é a Bíblia. The Anatomy of Madness fala disso. Olha, The Coro Epidemic em Singapura. Olha, coro com K, The Coro Epidemic. Eles falam dessa epidemia que acabei de vos falar, que aconteceu em Singapura. Eles falam, você encontra epidemia de 1967. Isso você pode até pesquisar no Google, você vai encontrar.
epidemia de desaparecimento ou encolhimento de órgãos genitais em Singapura, 1967. Você encontra. Na verdade, isso veio antes de 1400. Tá? Os africanos são, infelizmente, ou somos, infelizmente, vítimas desta feitiçaria, dessa bruxaria ou ocultismo. Que Deus guarda a África, que Deus limpa a África, que Deus limpa Angola, que agora que começou a viver esses factos, proteja o povo angolano, proteja homens e mulheres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarda Moçambique, proteja Moçambique, limpa todo esse mal. Aconselho-vos, olhem para Cristo. Existem pessoas que não gostam de orar, existem pessoas que só gostam de julgar, falar mal das igrejas. Olha, não tem outro nome que te salva nesse tipo de poderes. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Nem a medicina. Mesmo que já te aconteceu, Jesus te cura. Mesmo que ainda não aconteceu, Jesus Cristo te proteja. Deus abençoe a todos. Eu quero ler o seu comentário, seu compartilhamento, é muito importante, tá? Isso nos ajuda, nos dá força para continuar a trazer os vídeos aqui. Obrigado a todos.